Olá e boas-vindas a mais uma exploração detalhada do nosso acervo. Na nossa sessão de hoje, a gente tem em mãos um material de base absolutamente fascinante. Fascinante e bem peculiar, eu diria. Muito peculiar. São trechos do intrigante documento histórico chamado As Vidas Sucessivas, especificamente o capítulo 2. Esse é um material compilado no início do século XX pelo pesquisador francês Albert de Rochas. Exato. E é um registro impressionante de experiências daquela época. Experiências sobre magnetismo, hipnose profunda e supostas regressões a vidas passadas. A nossa missão com esse mergulho profundo hoje é dissecar esses documentos. E ver como eles conduziam isso com um rigor quase clínico, né? Com certeza. Mas para quem nos acompanha, eu convido a fazer um exercício de imaginação agora. Imagina a sensação de repousar em uma cadeira bem confortável. Aquela cadeira de consultório antiga. Isso, imagina isso. E aí, alguém começa a fazer passes magnéticos com as mãos sobre a sua cabeça. De repente, o seu estado de vigília desaparece, por completo. A sua boca se abre e começa a falar fluentemente em um idioma que foi esquecido na infância. Ou a sua mão pega uma caneta e assina com a caligrafia trêmula de uma criança de 4 anos. Nossa, sim. Ou ainda mais bizarro que isso. Começam a surgir memórias vívidas de ter sido um soldado cínico em batalhas passadas, ou um revolucionário perigoso na França, ou até mesmo um macaco selvagem. É uma jornada fantástica pelos labirintos da mente. É tudo muito misturado. Muito. Na virada para o século XX, o mundo estava descobrindo forças invisíveis reais. Coisas como os raios-x, as ondas de rádio. Que pareciam pura magia pouco tempo antes. Exatamente. Portanto, para esses pesquisadores, a ideia de que a mente humana possuía um campo magnético que podia ser manipulável não era vista como magia. Eles tentavam aplicar métodos empíricos, observação rigorosa, medições físicas reais, para tentar isolar o porquê de a mente produzir fenômenos tão extraordinários. Iriam tratar o inconsciente e o chamado corpo astral com a mesma frieza de quem estuda a gravidade. É bem por aí. Certo. Vamos desvendar isso. Como exatamente essa mecânica funcionava na prática? Porque o texto descreve o método do experimentador de uma forma muito processual, quase como se o corpo humano fosse uma máquina com engrenagens específicas de tempo e espaço. É bem mecânico mesmo. O operador utilizava passes longitudinais, ou seja, movimentos de cima para baixo. Isso servia para adormecer o sujeito e aprofundar o transe. Em outras palavras, para empurrar a mente para trás no tempo. E para despertar a pessoa, ou fazê-la avançar no tempo, eles usavam passes transversais. É fascinante como a direção do movimento da mão ditava a direção da viagem no tempo. Pelo menos na percepção do indivíduo em transe, né? Uma coreografia magnética. Sim. E o que assusta nessa progressão relatada no texto é a sua mecanicidade implacável. O pesquisador descreve que o indivíduo não apagava de uma vez. Havia camadas muito bem definidas. Como assim, camadas? Era uma alternância constante entre estados de letargia, que eles descrevem como um sono bem profundo e pesado, e estados de sonambulismo. No sonambulismo, a pessoa despertava internamente. Ela podia falar, interagir. E um detalhe muito específico da literatura da época, que aparece fortemente nesses relatos, é o chamado estado de rapport. O rapport. Onde a pessoa fica completamente isolada do mundo ao redor, certo? Isso mesmo. Nesse nível de hipnose, o indivíduo perdia a percepção de absolutamente todo o mundo exterior, exceto da figura do magnetizador. Só o magnetizador existia. Exato. A pessoa tornava-se surda e cega para qualquer outra presença na sala. O sujeito só respondia a quem estivesse em contato magnético direto com o operador. É um afunilamento brutal da atenção e da percepção sensorial. A mente desliga todos os receptores periféricos e cria um túnel de realidade exclusivo com uma única voz. Caramba! E falando em percepção sensorial, tem o caso do estudante Laurent, que documentou as próprias experiências. Esse é de deixar qualquer um de queixo caído. Esse caso é ótimo. O magnetizador percebeu o que ele chamou de exteriorização da sensibilidade. Basicamente, o Laurent deixava de sentir dor no próprio corpo carnal.
a sensibilidade ia para fora dele. Então o magnetizador começava a beliscar o ar vazio ao redor do Laurent. E o Laurent sentia? O Laurent, em transe profundo, sentia a dor do beliscão no meio do nada. E a resposta dos pesquisadores a isso revela muito sobre a mentalidade científica que eles tentaram impor. Eles não se contentaram com a surpresa do fenômeno. Eles literalmente pegaram réguas. Réguas para medir o invisível? Sim. O pesquisador fez medições super precisas desse campo invisível. Ele anotou nos registros que a primeira camada de sensibilidade do Laurent ficava a exatos 35 milímetros da pele. 35 milímetros? É, e se ele beliscasse além desse ponto exato, nada acontecia. Até chegar a uma segunda camada concêntrica, a cerca de 6 ou 7 centímetros de distância. Lá, a sensibilidade retornava, embora um pouquinho mais fraca. Eles estavam mapeando a aura humana com o mesmo pragmatismo de quem mede a planta de uma casa. É uma cena no mínimo inusitada. Imaginar alguém na sala gritando de dor porque beliscaram o vento a 7 centímetros do braço. Totalmente inusitado. Mas o texto vai além e entra em uma parte visualmente incrível. Porque se o transe ficasse ainda mais profundo, essa sensibilidade invisível começava a ganhar cor e forma. Pelo menos para aqueles que alegavam ter o dom da vidência na sala. A formação do fantasma. Isso. Segundo as testemunhas nos documentos, formava-se o fantasma, ou o corpo fluídico. Primeiro surgiu uma coluna de fumaça azul à esquerda da pessoa. Depois, uma coluna vermelha aparecia à direita. Então, as duas colunas se uniam na frente do indivíduo, formando um duplo perfeito, ligado ao corpo físico por uma espécie de cordão luminoso. E o detalhe mais bizarro de todos é que esse corpo astral parecia agir como argila. Exato, argila. E o que é fascinante aqui é como o princípio da vontade entra em jogo de maneira tão literal. Nos registros, esse duplo fluido invisível era inteiramente maleável pela sugestão do magnetizador ou pela própria imaginação do indivíduo. Não era uma estrutura rígida. De jeito nenhum. O que sugere que a manifestação, seja lá qual for a natureza ontológica dela, é intrinsecamente ligada à plasticidade da mente. A mente moldava a forma daquele espaço. Argila pura mesmo. E tem uns momentos quase cômicos que ilustram isso perfeitamente. Lembra da história da Madame Lambert? Ah, da bola. Sim. O pesquisador queria testar essa maleabilidade e sugeriu, durante o transe, que o corpo invisível dela fosse enrolado com uma bola. Um teste com consequências bem físicas, diga-se de passagem. Ela reclamou de dor na mesma hora, e o desfecho documentado é impressionante. 2 dias depois, o pesquisador foi visitá-la e a encontrou de cama. Ela estava com as costas completamente travadas em formato de arco. O corpo físico copiando o invisível. Exatamente. O corpo físico dela estava espelhando o estado em que o suposto corpo astral havia sido deixado. Ele precisou induzir o transe nela novamente, desamassar a bola invisível por meio de uma nova sugestão, e os relatos indicam que ela se recuperou instantaneamente. O cérebro enviando sinais de problema estrutural severo, baseado só em uma narrativa implantada na hipnose. Um atestado formidável de como o corpo obedece à mente. E tem outro caso maravilhoso nesse mesmo contexto, o da médium Louise. Ela alterou o próprio corpo fluídico de propósito. Em vez de uma cópia dela mesma, ela moldou o duplo para se parecer com um homem de bigode cavanhaque. Um avatar. Um avatar analógico. E aí, quando outra médium presente na sala, chamada Josefine, que supostamente conseguia ver esses fluidos, olhou para ela, ela tomou um susto enorme e gritou: "Mas é o coronel!" A mente criando avatares antes mesmo de existir internet. E essa capacidade de personificação nos leva direto para a próxima fase dos experimentos. Porque se o formato do corpo é maleável e obedece à sugestão, a linha do tempo pessoal também é. O que nos introduz às regressões cronológicas e essa ideia de máquina do tempo mental. Vamos pegar o caso de Eugênie. O magnetizador começa a aplicar os passes para retroceder o tempo. E ela começa a regredir na idade. A mudança na voz ou no vocabulário já seria esperada, claro. Mas a prova física da caligrafia é algo assombroso. A mudança na escrita é brutal. Aos 9 anos, a caligrafia dela perde
toda a fluidez da fase adulta. Aos 6, os traços ficam trêmulos, bem hesitantes. E quando ela é regredida à idade de 4 anos, eles entregam papel e caneta para ela e ela mal consegue coordenar os movimentos gráficos. Ela só escreve as vogais, não é? Isso. Apenas A, E, I, O, U. O sistema motor dela retrocedeu junto com a mente. A regressão motora já é um indício forte da profundidade do transe. Mas tem um detalhe nesses testes com a Eugênie que revela uma compreensão ainda maior da arquitetura psicológica. Os pesquisadores queriam testar a autenticidade desse estado infantil usando o instinto do pudor. O investigador levantava levemente o vestido das pacientes para observar a reação instintiva. Um método bem controverso hoje em dia, mas que mostra a mentalidade da época. Sem dúvida. E as reações mudavam drasticamente dependendo da idade sugerida, não é? Radicalmente. Quando Eugênie estava no estado correspondente aos 14 anos de idade, ela reagia de forma defensiva e imediata. Ela dava um tapa na mão do pesquisador e demonstrava a indignação real. O pudor social estava totalmente presente ali. Mas e quando regrediam mais? No entanto, quando foi regredida aos 4 ou 5 anos, essa reação defensiva simplesmente desapareceu. Não houve nenhum sobressalto, nenhuma vergonha. Isso evidencia que o desenvolvimento social e moral associado àquela faixa etária tinha sido temporariamente desinstalado da mente dela. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque as regressões não paravam na infância. Eles queriam ver até onde a fita rebobinava. E os passes magnéticos continuavam cruzando a barreira do próprio nascimento. Aí entramos no caso de Joséphine. A jovem, de 18 anos, que trabalhava como doméstica. Essa mesma. O pesquisador continua os passes, ela passa por um período que é descrito como de escuridão no útero, e de repente a postura dela muda, o rosto muda e ela assume uma voz ríspida de homem. Ela começa a narrar a vida de Jean-Claude Bourdon, um velho camponês rabugento e ex-soldado do 7º Regimento de Artilharia francês. E a riqueza de detalhes com que esse Jean-Claude Bourdon é construído é notável. Ele não surge como uma caricatura vaga de uma ancestral qualquer. Ele é um indivíduo complexo, cheio de falhas, vícios e umas opiniões bastante contundentes. Ele conta as aventuras com as moças na juventude. Sim, e de forma fascinante, ele zomba ativamente do padre no próprio leito de morte. Ele afirma categoricamente para o padre que a morte é o fim de tudo. E a ironia da narrativa é que, logo após morrer, a perspectiva da Joséphine muda. Ele conta como foi o próprio funeral. Sim, ele relata flutuar acima do próprio caixão, observando os parentes e ouvindo as pessoas comentando com certo alívio sobre a partida dele. Ninguém estava muito triste, não. E o detalhe mais pitoresco e até macabro é a reclamação que ele faz sobre a decomposição do corpo lá no cemitério. Ah, essa parte é fantástica. Ele observa, bem irritado, que os vermes o atacavam porque a família não lhe jogou sal. Não lhe jogaram sal. Exato. É uma visão tão mundana, tão terrena. Precisamos adentrar a terceira parte das nossas fontes de hoje. O lado sombrio, as atuações dramáticas do inconsciente e as perturbadoras previsões do futuro. O caso da jovem Maio ilustra o poder dessa dramaturgia de forma espetacular. A Maio tem uma história de fundo bem específica, né? Sim. A Maio tinha sido criada até os 9 anos em Beirute, no Líbano. Quando ela voltou para a Europa, o estado de vigília dela limpou qualquer traço do idioma. Ela não lembrava absolutamente nada de árabe. Mas ao ser regredida magneticamente aos 8 anos de idade, dão um papel para ela e ela escreve caracteres árabes com perfeição. O resgate de um idioma esquecido é um fenômeno fascinante conhecido na psicologia como criptomnésia. É quando uma memória oculta é preservada intacta em alguma gaveta bem profunda do cérebro. Mas com a Maio, as anotações dos pesquisadores vão muito além do mero resgate de habilidades linguísticas. O transe atinge níveis físicos extremos com ela. Extremos. Quando ela regride além do próprio nascimento e assume a existência de uma mulher chamada Line, que seria a esposa de um pescador bretão, o corpo da jovem Maio entra num colapso real diante das testemunhas. O relato chega ao momento da morte dessa Line.
A Maio, que estava ali perfeitamente segura, sentada na cadeira de experimentação, de repente começa a se debater com violência. Ela simula engolir água com um realismo aterrorizante. Ela sufoca, a respiração fica entrecortada, os olhos demonstram um pânico genuíno. Ela revive um afogamento voluntário, um suicídio no mar, exibindo uma agonia física completamente palpável. É angustiante só de ler. E como se não bastasse o trauma da asfixia, o pesquisador continua os passes para trás. A fita regride novamente e ela se transforma em Charles Malville, um funcionário de cartório da época da Revolução Francesa com um histórico bem sombrio de assassinatos. E adivinha como Charles morre? Tossindo compulsivamente, simulando os estertores clássicos da tuberculose. É assustador pensar como o cérebro transforma um roteiro imaginário em sintomas físicos tão agudos na mesma hora. É a capacidade do cérebro de converter um enredo invisível em realidade somática no mesmo instante. A mente da moça, acreditando de forma absoluta que estava se afogando nas águas da Bretanha, recruta imediatamente toda a musculatura respiratória para espelhar a asfixia. É um mecanismo avassalador. Não é um teatrinho. Não é apenas uma história sendo narrada de forma passiva. É um sofrimento puramente vivenciado na carne, mediado pela crença absoluta gerada no transe profundo. E os pesquisadores, mantendo aquela postura clínica, assistiam a toda essa agonia e anotavam os sintomas meticulosamente, tratando o terror e a falta de ar como dados empíricos. Frios como pedra. E aqui os documentos registram uma mudança de direção que traz resultados ainda mais perturbadores. Se os passes longitudinais empurram a pessoa para o passado, desenterrando memórias ou criando personalidades históricas, o que acontece quando o magnetizador decide fazer os passes transversais e empurrar o sujeito para frente? A máquina do tempo avança para o futuro. Exatamente. A máquina avança. E os resultados foram previsões trágicas extremamente desconfortáveis. Avançar no tempo quebra completamente o paradigma do resgate de memória. Porque, por definição lógica, o cérebro não pode lembrar do que ainda não aconteceu. Então, o que exatamente o inconsciente constrói quando ele é forçado a olhar e narrar o que está adiante na linha do tempo? No caso da Josefine, ela avançou alguns anos no futuro e a reação imediata foi começar a chorar de vergonha. Ela previu que seria seduzida por um rapaz chamado Eugene Frandt, que teria um filho não reconhecido por ele, e que terminaria os dias dela em situação de miséria, passando a vida costurando calças para tentar sobreviver. Uma visão incrivelmente específica e deprimente. Muito triste. E o caso da Eugene consegue ser ainda mais sombrio. Quando envelhecida magneticamente, projetada anos à frente da sua idade real, ela apresentou primeiro sinais físicos de um parto iminente e doloroso. Em seguida, a cena muda e ela entra em convulsões de quase afogamento. O pesquisador anotou os eventos sem entender muito bem na hora, mas o documento registra que, anos depois, na vida real, a Eugene realmente deu à luz e, em um ato de desespero severo, tentou o suicídio atirando-se no rio Isere. Nossa! A gente entra em um território de implicações psicológicas imensas. O grande debate em torno desses relatos de visão do futuro é se essas mentes estariam de fato acessando uma linha do tempo fixa e predestinada, ou seja, demonstrando faculdades pré-cognitivas genuínas. Prevendo o futuro mesmo. Isso. Ou, e essa é a perspectiva que a psicologia moderna observa com muito fascínio, estariam elas programando o próprio destino através de uma autossugestão profunda e inabalável? A profecia autorrealizável. Exatamente. A mente subconsciente, ao visualizar um cenário futuro com tamanha intensidade emocional e riqueza sensorial, durante um estado de vulnerabilidade total como o transe, pode muito bem ter criado uma profecia autorrealizável. O cérebro traça uma rota cega em direção àquilo que lhe foi dado como verdade absoluta na hipnose. A força implacável da narrativa interna dita as escolhas futuras da pessoa. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Independentemente de quem lê os documentos, acreditar na realidade literal de um corpo fluídico azul e vermelho se separando como argila invisível.
Ou de que o Jean-Claude Bourdon e a malvada Philomene foram de fato reencarnações históricas verídicas? Há algo inegável pulsando nessas páginas. Com certeza. Esses arquivos mostram que a mente humana é um terreno incrivelmente plástico e com fronteiras muito além do que a gente percebe no dia a dia. Ela é capaz de criar narrativas completas de uma vida inteira, justificar teorias evolutivas, acessar idiomas esquecidos e até reproduzir sintomas físicos agudos de doenças pulmonares e afogamentos do mais absoluto nada. A capacidade da mente de construir e sustentar realidades é formidável. E isso traz um aprendizado prático e imediato para a nossa realidade contemporânea. Toda essa exploração ilustra o poder implacável do subconsciente e a força motriz da sugestão. Pensa bem, hoje a gente vive imerso na era da informação. Nós somos bombardeados de forma contínua por estímulos, enredos pré-fabricados e sugestões sutis o tempo todo. O tempo todo. Se a mente humana, em um estado de hiperfoco em relaxamento, consegue convencer a própria fisiologia de que as costas estão travadas em formato de bola, de que está morrendo de tuberculose, ou até programar um caminho de vida rumo a uma tragédia nas águas de um rio apenas baseada na sugestão de uma sugestão, a gente precisa redobrar a atenção. Qual é o impacto real das inúmeras sugestões invisíveis que a gente aceita diariamente como verdades absolutas? A permeabilidade da nossa mente aos estímulos externos exige um filtro muito mais rigoroso do que costumamos aplicar. É um convite urgente para quem acompanha a gente de prestarmos muita atenção ao tipo de narrativa que alimenta os bastidores dos nossos pensamentos diariamente. O que nós estamos deixando entrar na nossa própria sala de experimentação interna, por assim dizer. Sem a menor dúvida, o cuidado com que povoa o nosso imaginário é vital. E isso levanta uma questão importante, com um último pensamento provocativo. Vimos em todos esses relatos que o cérebro humano, quando livre das amarras da vigília, consegue detalhar cenários históricos obscuros, consegue mudar completamente a coordenação motora para emular uma criança e acessar personalidades complexas equipadas com falhas cruéis, ironias finas e medos vívidos. É um verdadeiro espetáculo interno. Sim. Diante desse espetáculo interno, qual é o verdadeiro limite da memória humana? Onde exatamente termina a capacidade de fabulação e imaginação do cérebro e onde começa o arquivo oculto de tudo o que a humanidade já experimentou e viveu? Talvez o inconsciente não seja apenas um gravador passivo de uma única jornada, mas algo muito mais vasto, um receptor capaz de sintonizar as frequências de uma biblioteca imensa e coletiva, contendo os ecos de incontáveis vidas. Fica a provocação para quem nos escuta investigar e refletir sobre os mistérios ainda não mapeados da própria consciência.